Gente, eu fiquei analisando como é que algumas pessoas conseguem sair de um mundo de uma dependência, mas eu tô falando de dependência daquelas ali mesmo, dependência de uma vida inteira. Eu conheço pessoalmente pessoas que conseguiram sair da dependência do álcool. E essas pessoas que eu conheço, que eu tive acesso e que eu realmente sei quem são, essas pessoas não precisaram de internação, não precisaram de remédio, nem mesmo de religião, porque nós sabemos que a religião, a crença muito forte, ela é capaz de curar uma dependência. Na verdade, é capaz de curar qualquer coisa. Quando você acredita muito numa coisa, quando você procura uma religião, quando você procura Deus através da religião, você também consegue ser curado, porque nós temos aí inúmeras histórias de pessoas que, depois que começaram a frequentar uma igreja, um grupo religioso, conseguiram também sair das dependências. Mas essas pessoas que eu tô falando, que eu sei quem são, essas pessoas nem mesmo frequentavam nenhuma religião. Elas conseguiram sair do mundo da dependência do álcool, no caso, essas pessoas que eu conheço eram alcoólatras de uma vida, não era aquela coisa de você tomar uma cervejinha de vez em quando, eram alcoólatras mesmo. E essas pessoas, elas conseguiram sair dessa dependência, sair dessa prisão, que nós podemos dizer que é uma prisão, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhuma explicação externa que a gente possa olhar e dizer, essa pessoa fez isso, ou fez aquilo, ou foi internada, ou tomou um remédio, nenhuma dessas coisas. E depois que eu comecei a assistir muitos vídeos e ver muitos treinamentos sobre a nossa psicologia, a nossa mente, a nossa espiritualidade, depois que eu comecei a assistir vários vídeos de treinamento de como funciona a nossa mente, o nosso psicológico, eu consegui entender por que essas pessoas conseguiram sair dessa prisão da dependência. Tem pessoas que vão morar na rua, tem pessoas que abandonam a família para poder viver na rua por causa de dependência. Então, você conseguir sair de uma situação dessa, totalmente desumana, e você conseguir retomar sua vida normal e ser um vencedor, é uma informação muito valiosa e é por isso que eu quero muito trazer para vocês aqui esse vídeo. Nós temos dentro da gente uma conversa interior. Sabe aquele desenho que a gente via? Eu acho que era o desenho do Pato Donald, eu não me lembro muito bem, que quando era criança eu assisti, que tinha um diabinho de um lado e tinha o anjinho do outro aqui na nossa cabeça, né? Cada um falava uma coisa, você não sabia se você olhava para aquilo que falava o diabinho, você não sabia para aquilo que falava o anjinho. E é mais ou menos isso que acontece dentro da gente. A gente passa o dia inteiro com essas duas vozes que estão ali o tempo todo falando com a gente. Não adianta você querer parar o seu pensamento. É impossível você conseguir parar aquelas duas vozes que estão o dia inteiro falando o tempo todo com você. Aquela conversa interna que você tem dentro de você não são duas pessoas separadas, não é o diabinho e o anjinho que estão falando. É como se você realmente fosse duas pessoas em um corpo. E essa conversa você não pode parar, como eu disse antes, não tem como você bloquear esses pensamentos, vamos chamar de pensamentos. Esses pensamentos que passam o dia inteiro, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, eles estão ali falando no nosso ouvido o tempo todo. E o que acontece? Quando a gente consegue entender esse mecanismo, quando a gente consegue controlar e a gente consegue mudar essa conversa interior, aos poucos, alguma coisa vai começando a acontecer dentro da gente. É um princípio para a nossa vida. Quando a gente tem alguma coisa que está nos fazendo mal, que está nos prejudicando, pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser um relacionamento abusivo, qualquer outra coisa que pode fazer muito mal para a sua vida, o que vai acontecer? Você vai começar a escolher o que vai predominar aqui dentro da sua mente. Qual é aquele pensamento, aquela conversa interior que vai predominar dentro de você? Vai ser aquela que você vai dizer, eu consigo superar, eu vou conseguir me livrar desse problema, eu vou conseguir me desfazer dessa situação? Ou você vai passar o dia inteiro, eu não consigo, não tem jeito, minha vida é assim mesmo, não vai adiantar nada. A gente só precisa mudar esse diálogo. É claro que não é fácil, porque tem pessoas que passaram a vida inteira, todos os dias acordando e pensando que não serve para nada, que não vai conseguir, que não tem dinheiro, que não tem trabalho. Não é fácil você mudar isso de uma hora para outra. Mas quando você aprende a ter o domínio desses pensamentos, você vai começar aos poucos, é claro que isso precisa de um pouco de tempo, a gente não vai conseguir mudar um problema grave que a gente tem na nossa vida assim, gente, de um dia para o outro. Se você ouvir alguma pessoa falando isso, eu sinceramente não acredito, a não ser que a sua força psicológica interior seja muito potente.
Tem pessoas que de repente, como no caso de ir numa igreja, numa religião e você ser curado naquele momento, é porque você tem realmente uma fé, aquela fé que Cristo falou que a gente deveria ter, de tirar a montanha de um lugar e para o outro. Se você tem essa fé, se você consegue ter essa força psicológica muito grande, pode acontecer de um momento para o outro, mas nós, pobres mortais, sabemos que não é tão simples assim, que precisa de um trabalho diário todos os dias. E quando essa conversa interior começar dentro de você, já falar que você não vai conseguir, que não tem jeito, que você é um desgraçado, que você é um miserável, você já tem que começar a entender, você já tem que identificar, opa, esse pensamento aqui é aquele dali destrutivo, é aquele pensamento que não vai me fazer tirar essas algemas. Então o que você vai fazer? Você vai trocar esses pensamentos, você vai ter essa luta diária. Com certeza é uma luta, principalmente se você for uma pessoa extremamente negativa, porque as pessoas positivas, de personalidade positiva, de genética positiva, porque eu acho que você já até nasce com essa positividade, é muito mais fácil, porque você já tem aquele dom de ver a vida com uma maneira mais colorida, você vê o dia sempre de uma maneira mais positiva, então é muito mais fácil de você trocar aquele pensamento que aparece na sua cabeça, aquele pensamento destrutivo, você consegue, porque você é uma pessoa positiva. Mas vocês pensem numa pessoa que já desde pequenininho foi criada desse jeito, já tem aquele monte de lembranças negativas, já tem aquele monte de vozes que, às vezes, até quando a gente é criança, né? Não façam isso com os filhos de vocês. É um assunto para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar interminável, né? Já tá ficando bem grande, eu vou tentar finalizar para poder não ficar um vídeo grande demais. Então, nós já temos essas vozes na nossa cabeça desde quando a gente é criança. Então, para poder começar a trocar, vai ser um trabalho um pouquinho mais complicado, talvez a gente demore mais tempo, mas vale a pena, porque eu tenho certeza que é aquela conversa interna que a gente tem que faz toda a diferença. Como eu já conheci pessoas que tinham problemas com alcoolismo a vida inteira. Sabe o que significa você ter um problema de dependência de álcool, que é uma dependência terrível, a vida inteira, e essa pessoa de um dia para o outro, gente, parar de beber, sem ter usado remédio, sem ter sido internada, sem ter sequer ido em uma religião para poder procurar a cura em Deus, porque muitas pessoas, como eu falei antes, também conseguem essa cura instantânea, porque a fé é muito potente. Eu conheço pessoas que de um dia para o outro acordaram e nunca mais colocaram uma gota de álcool na boca. Provavelmente essa pessoa dentro do seu interior começou a desejar essa mudança, porque tudo começa na vontade. Aquilo tem que arder dentro de você. Eu não quero mais isso, eu vou conseguir, eu vou superar esse problema. E ali começa o quê? Uma conversa interna diferente, porque quando você deseja muito uma coisa, você vai começar a ter pensamentos melhores, porque você vai começar a focar numa coisa que você está querendo realizar. Então, quando você começa com aquela conversa interna de que você vai conseguir, que você pode, que você é capaz, você vai superar tudo isso, quando você menos esperar, a mudança vai chegar e talvez você nem perceba. Às vezes você já está há tanto tempo lutando contra aquele problema grave que você tem de dependência que você nem percebe, e de um dia para o outro as pessoas começam a notar a diferença ou começam a ver que você simplesmente deixou aquele vício. Mas isso aconteceu porque dentro de você houve em algum momento uma conversa interna que mudou todo o ciclo daquilo que estava acontecendo. Você começou a enviar esses comandos para sua mente de que você vai conseguir, de que você é capaz. E é assim que eu acredito que essa cura chega. É quando você começa dentro de você ter aquela mudança de comportamento. É quando você começa a dominar aquela conversa interna que quer derrubar você e você começa a ser mais forte. Talvez em alguns momentos a vozinha negativa, a vozinha de que você não consegue, a vozinha de que você não vai, que você não é ninguém, talvez ela de vez em quando ganhe um pouco de força. Mas se você tiver objetivo, se você focar, você consegue dominar isso. E eu queria muito trazer para você esse vídeo. É um vídeo bem diferente de tudo aquilo que eu trago aqui no meu canal, porque eu sempre trago receitas e coisas que está relacionado também à nossa vida, à nossa casa, as coisas que a gente faz, né, da nossa vida de mulher. Mas como eu falei para vocês antes, eu tô assistindo muitos vídeos de terapia, eu tô aprendendo muita coisa sobre o nosso comportamento humano e a força interior que a gente tem. Gente, eu não poderia deixar de trazer esse vídeo para vocês. Resumindo tudo aquilo que eu falei até agora, você tem uma força interior que você não tem ideia de como é potente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado você,
que de repente está precisando começar essa mudança. Se eu puder ajudar nesse sentido, eu vou fazer com o maior prazer. Eu acho, gente, de verdade, que eu nasci para ser terapeuta, porque eu adoro. E eu tô fazendo vários treinamentos. Eu quero muito poder compartilhar com vocês tudo isso que eu tô aprendendo, porque às vezes a gente passa por certas situações e a gente sabe que uma outra pessoa também poderia ser ajudada, poderia saber dessa força que você tem dentro de você, que eu tenho. E eu vim aqui nesse vídeo hoje para poder falar para você exclusivamente isso. Você tem uma força incrível dentro de você. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Talvez seja de receita.